Então vamos lá, pessoal. Nosso primeiro grande trader é o Jeff Yass, com uma net worth aproximada, um patrimônio ali. Isso daqui pode estar errado, tá? Mas eu vi na Forbes, então eu confiei. Patrimônio aproximado de 28,5 bilhões de dólares. Então o Jeff Yass, pessoal, ele começou como um trader de opções na Philadelphia Stock Exchange em 1981. Em 1981, pessoal, ele não tinha os recursos que a gente tem hoje, as plataformas, toda essa acessibilidade que a gente tem ao mercado financeiro hoje, dados ali em tempo real para você conseguir operar, isso não existia antes. Inclusive, vale a pena a gente mencionar aqui que nunca em toda a história foi tão fácil investir no mercado, fazer trade no mercado, nunca foi tão acessível, inclusive para pessoas que têm pouco capital para começar. Então, nessa época, pessoal, 1981 era outro mundo. Então ele criou o grupo SIG, tá? Susquehanna Investment Group, em 1987. Esse grupo, pessoal, se vocês lançarem aí na internet e dar uma pesquisada, é um grupo gigante que tem presença em mais de 50 países e ele engloba tudo, desde private equity, hedge funds, é corretora, é tudo que vocês podem imaginar. Hoje esse grupo, ele ficou gigante com essa presença aí global e cuidando de diversas áreas aí no mundo dos investimentos. E o que o Jeff Yass faz? Ele procura pequenas ineficiências no mercado através de constantes aprimoramentos de modelos padrão de precificação de opções. Então, o Jeff Yass aplica princípios matemáticos da teoria dos jogos para maximizar os lucros. Vamos entender isso daqui já já. Qual que é a filosofia de negociação do Jeff? Encara a negociação de opções de ações como um jogo de pôquer. É pura probabilidade. Em ambos, tanto no poker quanto na negociação, o objetivo principal não é ganhar o maior número de mãos, mas sim maximizar seus ganhos. Então, pessoal, vamos entender o seguinte. Às vezes o mercado vai te dar umas cartas ali para você jogar, né? Como num jogo de poker. Mas as cartas podem não ser tão boas. Então você vai ver ali uma condição apropriada pelo price action para você fazer uma entrada na compra, mas talvez o IFR esteja em condição de sobrecomprado. Então você sabe que nem todas as mãos que o mercado te der vão ser boas mãos para você apostar, para você botar uma boa quantidade de dinheiro em cima disso. Então, assim como no poker, o Jeff Yass, o que ele faz? Ele vai ponderando ali o quanto que ele vai alocar em cada operação que ele faz, tendo em vista uma série de fatores, dentre eles as operações anteriores que ele fez. Então, se ele estiver perdendo muito, você vai ver que ele vai diminuir a mão. Se ele estiver ganhando, você vai ver que ele vai aumentar a mão. Mas existe um elemento aqui na filosofia de negociação que vocês já vão ver aqui do Jeff Yass que eu não encontrei em nenhum outro trader. Mas vamos entender aqui a questão da probabilidade, que isso daqui é extremamente importante. A gente nunca sabe o que o mercado vai fazer a seguir. Ou seja, a gente não sabe se a próxima oscilação, um tique de oscilação para cima ou para baixo, a gente não sabe, a gente não consegue ter certeza qual direção vai ser essa oscilação do mercado. Tendo isso em vista, o que importa não é o resultado de uma única operação. O que importa é o balanço de todas as operações que você fez somadas. E o objetivo não é acertar o maior número de trades. Ou seja, de cada 10 trades que você faz, não necessariamente você tem que acertar 8 e errar 2. Muitas vezes você vai estar procurando ali, assim como o Jeff Yass fala, que o objetivo principal não é ganhar o maior número de mãos, mas sim maximizar seus ganhos. Você vai ver que muitas vezes, inclusive isso eu ensino também para os meus alunos, você pode ter 6 operações perdedoras e 4 operações vencedoras. E mesmo assim, a sua conta vai estar no verde. Então, quando o Jeff Yass fala de maximizar os ganhos, o que ele está falando? Ele está falando simplesmente que quando o mercado te der uma boa mão, assim como no poker, quando você receber uma boa mão ali para você fazer a sua aposta, você tem que fazer uma aposta maior do que na operação anterior. Então, dependendo das condições que eu veja no gráfico, que é diferente do Jeff Yass, já vamos falar aqui, mas dependendo das condições que eu veja no gráfico, eu posso entrar com uma mão maior ou menor. Mas vamos evoluir aqui, vamos adiante. A filosofia básica dele é respeito pela opinião de formadores de mercado. E é aqui que começa a entrar a teoria dos jogos que ele aplica
Ou seja, ele olha para quem está do outro lado da negociação dele. Então, o que o Jeff Yass diz aqui num trecho que eu tirei do Novo Magos do Mercado? Se nós acreditarmos que uma opção vale $2 e um formador de mercado que conhece o mercado de ações está oferecendo 2,5, assumimos que 9 em cada 10 vezes ele vai estar certo, porque ele está negociando uma ação e nós estamos negociando 500. Pessoal, eu não opero opções, beleza? Não entendo de operações estruturadas em opções e tudo mais, mas a gente pode hoje lançar um olhar sobre isso aqui que ele está falando. Então, olha só que interessante. Quando ele vai olhar um mercado, pessoal, ele vê quem é o formador desse mercado, quem é o market maker, quem é o the composite man, como diria a Anna Collin. Então, cada mercado, cada ação ali, você vai começar a perceber que existem grandes ordens sendo executadas e você consegue ver no livro de ofertas e ele vai identificando, pô, peraí, esse player, ele entende bastante dessa ação específica. Ele é o fazedor de mercado dessa ação. Então, quando ele aplica a teoria dos jogos, ele está vendo justamente isso. Ele está vendo o que o grande player, formador desse mercado, o que ele está fazendo, e aí o Jeff Yass vai respeitar a opinião desse player e vai jogar de acordo. Então, você percebe aqui que ele diz, porque ele está negociando uma ação e nós estamos negociando 500. O Jeff Yass, pessoal, hoje ele tem ali um hedge fund. Ele tem um grande grupo, né, que é dono de várias coisas, não apenas um hedge fund, mas ele tem ali os fundos dele que vão estar gerindo um portfólio com 500 ações. Então, quando ele pega o formador desse mercado, que sabe operar essa ação, que entende bem da oscilação dessa ação específica, ele vai respeitar a opinião desse cara, ele vai botar dentro da análise dele, da tomada de decisão, ele vai botar a opinião desse formador de mercado. Aí você falou, como assim a opinião? Ele liga para o cara e fala com ele? Não, gente, isso daí você vê no livro de ofertas. Então, no livro de ofertas, você tem a opinião do mercado, a opinião dos compradores, dos vendedores. Você vê essa opinião ali, o tamanho dessa opinião, que você vê qual é o lote que está sendo ali, qual é o tamanho da ordem que está sendo executada ali. Então, olha só que interessante esse approach para o mercado do Jeff Yass. É algo que, assim, a gente não vê falando por aí. É algo diferente de todos os outros magos do mercado que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Vocês vão ver que não tem ninguém que encara o mercado dessa forma que ele encara. E ele segue dizendo o seguinte: se podemos identificar o motivo de não estarmos de acordo com isso, então podemos vender a opção porque é muito cara. Mas na maioria das vezes, nós vamos decidir que o conhecimento dele, desse fazedor de mercado, é melhor do que o nosso. Então ele ajusta a opinião que ele tem em relação àquele mercado, ao preço que deveria estar aquele ativo, ele ajusta de acordo com o formador de mercado desse ativo. Ele diz, a outra parte aqui da filosofia dele de negociação, é que ele não faz operações direcionais. Então olha só que engraçado, pessoal. A gente tem aqui uma gama de visões de mundo, visões de mercado, e é essa a intenção hoje. A gente vê várias formas de pensar, mas vocês vão ver que tem muitos elementos comuns a todos esses traders, principalmente no que diz respeito ao gerenciamento de risco. Mas o Jeff Yass diz que não faz operações direcionais. E ele diz o seguinte: se você investe e não diversifica, está literalmente jogando dinheiro fora. Realmente, diversificação é chave no mercado. Ele diz o seguinte: diversificação é benéfica mesmo que reduza o retorno. Uma grande crítica à diversificação é a seguinte: o cara que diversifica demais é como se ele não tivesse muito convicto de sua opinião. Então, os críticos da diversificação vão dizer que ela vai reduzir drasticamente o seu retorno. E muitas vezes isso é verdade. A diversificação vai reduzir o seu retorno, mas ela também vai reduzir o seu risco. E no mundo dos investimentos, você sabe que quando você reduz o risco, você vai conseguir reduzir o retorno, mas se você aumentar o seu risco, você também aumenta o potencial de retorno. Mas a maioria dos grandes traders da história que atingiram o patamar dos bilhões, eles vão dar ênfase em proteger o patrimônio e não em você multiplicar esse patrimônio exponencialmente. Apesar deles terem multiplicado o patrimônio deles exponencialmente, o foco está sempre no risco. Então, olha só o que ele fala. Portanto, se você diversificar e usar uma margem para aumentar sua alavancagem para um nível de risco
equivalente ao de uma posição não diversificada, seu retorno provavelmente será maior. Você diversificou, você botou 5% em cada ativo. Só que você pegou um desses ativos que você botou 5% e você usou alavancagem. Então você aumentou o potencial de retorno nessa posição. Você aumentou também o potencial de retorno do portfólio como um todo, mas não necessariamente o risco está descontrolado, porque você tem ali um limite de margem. Então, se vier contra a sua posição, vai ser fechada a operação. Você não vai conseguir perder mais do que esses 5%. Mas o potencial de retorno pode ser de 20%, 30%, 40%, porque você está usando a alavancagem.